Beija eu, me beija. Se você não beija na boca desde o início da quarentena, comenta aqui embaixo, hashtag encontrei meu bebê. Um dos principais motivos para que as novelas da Rede Globo parassem de ser exibidas é porque não dava para deixar os atores tão próximos, né? Até dava para gravar com um aqui, outro ali, mas cenas em que eles entrassem em contato iam ser complicadas, e a própria Globo falou que não tem novela sem beijo. E como não tem novela sem beijo, e como a sociedade está aos pouquinhos, passos de formiga e sem vontade, mas está evoluindo, nos últimos anos a gente teve até uma quantidade crescente de beijos LGBT em novelas, beijos gays, beijos lésbicos, beijo de bi com gay, de bi com lésbica, teve de tudo. Tudo também não, porque é muita coisa, mas teve bastante coisa. E no vídeo de hoje eu vou falar de 7 beijos e 3/4 beijos gays, lésbicas, LGBT que aconteceram nas novelas. 7 e 3/4, porque são 7 que aconteceram e 2 ali que não dá pra considerar nem meio beijo. Olá, meu nome é Renan Wilbert, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao meu canal. Se esse é o primeiro vídeo por aqui, não deixe de se inscrever no botãozinho aqui embaixo. A gente tem vídeo toda segunda, quarta e sexta com conversas que a comunidade LGBT precisa ter. E hoje a gente vai falar de beijos em novelas, que eu acho importante, porque novela é um grande produto cultural do Brasil, e esses produtos culturais eles são influenciados pela nossa cultura, pela nossa sociedade, mas eles influenciam a sociedade de volta. Então, quanto mais personagens LGBT retratados de maneira respeitosa a gente tiver em novelas, e mais personagens LGBT amando e sendo amados e contando suas histórias que incluem beijos, é melhor para a sociedade vai começar a naturalizar a existência de pessoas LGBT. Então eu separei aqui 7 e 3/4 beijos de novela. 7 que aconteceram e 2 que a gente conversa melhor no final da lista. Eu quero começar essa lista logo com o mais aclamado de todos, Félix e Nico. Eles se beijaram no último capítulo da novela Amor à Vida. O Matheus Solano, ele era o Félix, ele era o grande vilão da novela. Só que a atuação dele era tão boa, e na minha opinião os protagonistas eram tão sem graça, apesar de eu amar a Paola Oliveira, a protagonista dela era tão sem graça, e ela estava contracenando com o Malvino Salvador, que estava interpretando o Malvino Salvador pela 89ª vez numa novela, e aí não foi um casal tão amado. E aí o Matheus Solano, que já estava num personagem estouradíssimo, começou a contracenar com o Thiago Fragoso, que era o Nico, que era o Carneirinho, e as pessoas começaram a shippar. E quando eu digo as pessoas, não eram só LGBTs. Todo mundo se apaixonou por Félix e Nico, e as pessoas gostaram da redenção do Félix, apesar de ele ter feito coisas bastante pesadas. E no final da novela, não só foi ele que começou a cuidar do pai, que ficou doente, como ele teve um final feliz do lado do Nico, com direito a beijo. Inclusive a última cena da novela é o Félix e o pai dele, que se deram mal a novela toda e no final finalmente fizeram as pazes. O beijo entre o Félix e o Nico foi o primeiro beijo gay romântico das novelas da Globo. Teve outros beijos aqui e ali, mas era sempre voltado para humor, para outras coisas, mas romântico mesmo, eles se amavam e se beijaram. Foi a primeira vez que aconteceu. Mas não foi o primeiro beijo gay das novelas. Na verdade, antes deles, numa outra emissora, teve um beijo lésbico. Mas esse beijo a gente vai falar mais pra frente na nossa lista. Mas agora eu vou falar do segundo beijo, foi na novela Orgulho e Paixão, que aconteceu entre Lutino e Otávio, interpretados por Pedro Henrique Miller e Juliano Larran. Orgulho e Paixão era uma novela bem romântica, né? Todos os personagens ali estavam envolvidos em histórias de amor, e era uma novela bem pra cima. Apesar de ser uma novela de época, né, que era início ali do século passado, início do século XX, era uma novela super pra cima e acabou fazendo sentido que a história deles chegasse nesse ponto. Depois a gente vai ver uma outra novela de época em que o final não foi tão feliz, justamente porque combinava com o clima da novela. Mas Orgulho e Paixão, apesar de naquela época, né, no início do século XX, casais LGBT, casais gays não serem tão aceitos, ela tomou essa liberdade porque era uma história tão bonita. E o beijo deles aconteceu ao som de uma música da Sandy. Então as gays que estavam vendo a novela, todo mundo pirou. E Lutino e Otávio, que era o casal Lutávio, foi sucesso na internet. Todo mundo ficou apaixonado pelos dois.
E eles viraram uma grande sensação dessa novela. A novela tinha muito personagem bacana e eles faziam parte desse rol. O terceiro beijo, ele aconteceu alguns anos, poucos anos depois de Félix e Nico. E esse beijo aconteceu no primeiro capítulo da novela Babilônia. A novela não foi muito bem de audiência, porque a novela de fato não era muito boa, mas ela também foi prejudicada porque justamente por causa desse beijo, alguns conservadores quiseram boicotar a novela. O beijo foi entre as personagens Teresa e Estela, interpretadas pela Natália Timberg e pela Fernanda Montenegro. E é muito legal, porque eram duas mulheres idosas se beijando. Era um casal que estava junto já há décadas. E era um casal de lésbicas que não era sexualizado. Elas tinham um relacionamento muito sólido nessa novela. Elas até criavam o personagem do Chai Suede, que era filho de uma delas, que uma delas já tinha tido um casamento com um homem. E a mãe desse menino, os pais desse menino tinham falecido. E aí as duas criaram ele e ele chamava as duas de mãe. Elas se beijaram no primeiro capítulo, logo no primeiro bloco, assim. 15 minutos de novela, estavam se beijando. E se eu não me engano, elas se beijaram de novo no segundo e no terceiro capítulo. Só que as críticas foram tantas, por elas serem mulheres idosas, por elas serem mulheres, por ter acontecido no primeiro capítulo, porque pra gay beijar tem que primeiro ter toda uma justificativa, né, da sociedade gostar deles. Mas aí as pessoas começaram a rejeitar e elas só foram se beijar de novo no último capítulo da novela. Que também foi um capítulo já que ninguém mais estava assistindo, porque essa novela, infelizmente, foi um grande fracasso. Babilônia foi um fracasso, mas Malhação, Viva a Diferença, foi um imenso sucesso. E o nosso quarto beijo aconteceu entre as personagens Lica e Samantha. Elas foram interpretadas pela Manuela Alperti e pela Giovanna Gridio. Giovanna Gridio, que inclusive tinha interpretado a Millie em Chiquititas há pouquíssimo tempo. E aí muita gente estava falando, meu Deus, a Millie está fazendo o papel de uma lésbica. Uma das duas era lésbica, a outra era bissexual. Como eu não assisti essa novela, eu não tenho certeza de qual é qual, mas acredito que era a Lica, que era bissexual. A princípio, não era para as duas ficarem juntas até o final, mas a química entre as duas foi tão grande, o sucesso das personagens foi tão grande, o público gostou tanto, que não só rolou o beijo de Limanta, que ficou em primeiro lugar nos TTs e todo mundo comentou, como a personagem da Giovanna Gridio ficou até o final da novela, que tinha como protagonistas as Five, e muita gente chama ela de a sexta Five. Inclusive, eu quero ver se a Samantha ainda vai estar namorando a Lica, ou se ela vai pelo menos aparecer na série das Five, que deve estrear no Globoplay esse ano. O quinto beijo ele também foi numa novela de época, que nem Lutável, e foi na novela Liberdade e Liberdade, entre os personagens André e Tolentino, interpretados por Caio Blá e Ricardo Pereira. Essa novela se passava no Brasil ainda na época de Tiradentes, a protagonista era Andréa Horta, ela era filha do Tiradentes e o André, o Caio Blá, era irmão dela. E aí durante a novela ele começava a se envolver com o Tolentino, que era um militar. E aí teve uma cena de beijo seguida de uma cena de sexo. Era uma novela das 11, que era um horário com novelas mais curtas, com uma estética mais de filme, série. Essa novela teve 67 capítulos só. E era um horário que a Globo podia usar mais, até nas temáticas e nas coisas que mostravam. Então teve essa cena, que era até uma cena que não poderia ser passada mais cedo, mas foi uma cena muito bonita. Só que a história dos dois teve um final trágico. Naquela época, na época em que a novela se passava, a sodomia, o sexo entre homens, era crime. E acabaram descobrindo que o André, não o Tolentino, descobriram que o André era gay e ele foi morto, enforcado, nas vistas do Tolentino, que era apaixonado por ele e não teve coragem de se declarar para o amado e de tentar salvar o amado daquele fim trágico. O André morreu e o Tolentino acabou morrendo um pouco depois em uma batalha. Muita gente critica, fala, ai, mas a gente está cansado de ver histórias de gay terminando de maneira trágica. De fato, ter só isso é ruim, mas eu também acho muito ruim que a gente seja obrigado a ficar apenas no final feliz. Eu acredito que entre o final trágico e o final feliz a gente possa ter um equilíbrio, possa ter um pouco de um pouco do outro, mas principalmente a gente pode explorar muito esse meio entre os dois. A gente não precisa ficar sempre na história água com açúcar, nem sempre na história trágica, dá pra ter muita coisa no meio. Então eu acho que é super justificado, super interessante que a gente tinha tido essa história, até pra gente mostrar como era a realidade naquela época. Também falando de uma novela do passado, mas um passado um pouco mais recente, Amor e Revolução, do SBT,
foi de fato o primeiro beijo LGBT das novelas. Numa novela do SBT, as personagens da Luciana Vendramini e da Gisele Tigre, Marina e Marcela, elas tiveram um beijo. Eu não gostei muito da cena, eu achei a cena bem cafona, e aí tinha umas cenas de diálogos delas que parecia que elas estavam dando uma aulinha, porque eu não gosto muito do texto do Thiago Santiago, que foi o autor dessa novela. Eu acho ele muito didático de um jeito que não me agrada. Chegaram a gravar mais cenas de beijo entre as duas, e aí foi exibida uma cena que elas começavam fazendo carinho e depois se beijavam. Na TV eles cortaram a cena antes do beijo, por quê? Porque Silvio Santos é maluco, mas na internet a cena foi exibida de maneira integral, contendo o beijo, o que só alimentou a polêmica. Se mais pessoas assistissem a novela do SBT, provavelmente essa polêmica seria maior. Mas como as novelas do SBT não são tão bem feitas, e enfim, o SBT tem todos os problemas que, na minha opinião, se concentraram no Silvio Santos, acabou que meio que passou batido, as pessoas só lembram do primeiro beijo delas, que de fato foi muito icônico. Apesar da cena, na minha opinião, ser bem cafona, tá lá marcada. O 7º e último beijo inteiro da nossa lista, ele aconteceu na novela Órfãos da Terra, que também foi uma novela das 6. Ana Jú Dorigon e Bia Arantes interpretaram as personagens Camila e Valéria. As personagens se apaixonaram e alguns beijos foram gravados. Só que demoraram a exibir esses beijos. Alguns beijos foram gravados e não foram exibidos, e muita gente no Twitter ficava reclamando, pedindo para os beijos serem exibidos, óbvio, porque outros casais nessa novela se beijavam. Só que finalmente, quando as personagens se casaram, rolou o tão esperado beijo de Vamila. Esses foram os 7 beijos que aconteceram, que eu acho mais importantes a gente conhecer, mas tem 2 beijos que não aconteceram que eu acho importante a gente falar. O primeiro deles, que é o beijo 7,3 da nossa lista, ele é o beijo de Bruno Galhaço com Heron Cordeiro na novela América. Esse beijo foi gravado. A história do Júnior era uma história de descoberta enquanto gay, e depois dessa descoberta dele era da família dele, da mãe dele começando a aceitar, porque a mãe dele era uma fazendeira, achava que o filho ia ser super machão, né? Super alfa. E o Júnior meio que tentou isso, apesar de não ter nada a ver com o jeito dele. Ele gostava mais de moda, né, de outras coisas, e ele começou a se aproximar do peão Zeca. E eles gravaram a cena no último capítulo, só que a cena do beijo dos dois se encerrou apenas nos olhares. E a gente nunca viu esse beijo. Então assim, esse beijo existiu, ele está em algum lugar, a gente não sabe se a Globo jogou essa fita fora, essa gravação fora. Mas eu acho que quando a novela América for parar no Globoplay, eventualmente deve ir parar no Globoplay, como tantas novelas estão parando, eles podiam botar esse beijo, né? A gente merece ver esse beijo anos depois. O Júnior merece. Um personagem com uma trajetória tão bonita, tão interessante, merecia ter esse final coroado. O beijo 7,3/4 para fechar nossa lista também aconteceu ou não aconteceu no último capítulo. A novela Mulheres Apaixonadas acabou de começar a ser reprisada no canal Pago Viva, e é uma novela que tem 550 mil núcleos, e tem o núcleo da escola, né, que é quase uma malhaçãozinha ali dentro, que tem as personagens lésbicas Clara e Rafaela, interpretadas pela Paula Picarelli e pela Aline Moraes. Elas eram lésbicas, elas sofriam muito com a homofobia da pentelha lá da Paulinha, que inclusive a novela do Manuel Carlos tem um tipo de personagem que eu detesto, não apenas pelo personagem, mas pelo que ele representa, que é o pobre invejoso de rico, que é meio que para colocar como pobrezinhos, os ricos não têm culpa de serem ricos. E aí tem esse pobre invejoso que detesta os ricos, mas não faz nada para crescer na vida. Só que geralmente é filho de alguns dos empregados dos ricos. Aí coloca como, ai, mas a sua mãe trabalha e você não é grata pelo que acontece. Toda novela dele tem isso. Que é meio escroto porque, assim, as mães, os pais desses pobres invejosos são super explorados. Mas a história é outra. A Paulinha era homofóbica. E aí as duas tinham esse relacionamento. No final da novela, eles interpretam a peça Romeu e Julieta, que eles ficaram metade da novela ensaiando essa peça. Não sei pra que precisa de tanto tempo para ensaiar Romeu e Julieta, todo mundo sabe a história. E aí o ator que faria o Romeu, ele passou mal, não pôde participar, e a Julieta seria seria a Aline Moraes.
Eu acho que é Clara, vamos dizer que seja Clara. E aí a Rafaela interpretou o Romeu. E tinha a cena do beijo no final, né? Com a Julieta já morta. Não, com o Romeu já morto, a cena no final, o Romeu já tá morto. E a Julieta beija ele para tentar pegar o veneno. E aí as duas se beijaram. Não foi bem um beijo. Foi tipo, ela beijou aqui. Um pouquinho do lábio dela, de cima, roçou no lábio de baixo da outra. Mas na época foi um escândalo, né? As pessoas estavam, meu Deus, será que elas vão se beijar? Será que elas vão se beijar? Alguns dizem que se beijaram, alguns dizem que não. Eu digo que não, mas eu achei importante botar aqui nessa lista, porque foi um dos primeiros casais LGBT aceitos, né? As pessoas gostavam e torciam pelas duas, porque era mãe de uma enchendo o saco, era colega de escala enchendo o saco do outro lado, era bem complicado. Tem algum beijo gay, lésbico, LGBT de novela que eu não falei e que você acha que vale ser lembrado? Me diz aqui nos comentários. E desses beijos que eu falei, me diz também qual deles é o seu favorito. Muito obrigado por assistir esse vídeo até o final. Não deixa de deixar seu like, isso faz o YouTube mostrar esse vídeo para muito mais gente. E também de se inscrever no canal se você ainda não se inscreveu. A gente se vê no próximo vídeo. Muito obrigado e tchau, tchau.